Olá, bem-vindos de volta ao nosso mini curso de Teologia do CIBIMA, onde estamos estudando Cristologia, melhor dizendo, textos cruciais da Cristologia bíblica. Então nós vimos sobre as naturezas de Cristo, vimos sobre a obra de Cristo e estamos focando agora na parte de exaltação de sua obra. Vimos alguns passos envolvidos na sua exaltação, que foi será que você lembra? Qual seria a sequência? Ressurreição, depois ascensão, depois entronização. É onde ele está agora. Hoje ele está à direita do Pai e exerce tudo aquilo que comentamos na aula passada. Mas com isso acabou a obra dele, definitivamente é eterno, eternamente ele vai estar dessa forma e o mundo vai estar dessa forma. Não. Isso é provisório. Vai ter um dia que esse aspecto da obra dele vai terminar, porque vem um outro passo da sua exaltação, que é o último e é o que nós vamos ver aqui hoje. A segunda vinda de Cristo é a grande expectativa da igreja, é a grande expectativa do crente, é se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e estar para sempre com Ele. Vários textos das Escrituras falam da segunda vinda, vários. Tanto no Novo Testamento, de uma forma explícita, falando da segunda vinda de Cristo, mas também esse evento é descrito no Antigo Testamento, sem falar o nome de Jesus Cristo, evidentemente, mas que se refere à vinda do Messias, a vinda de Deus para reinar aqui. Mas o Antigo Testamento descreve também esse evento, mas de uma forma explicitamente associada à segunda pessoa da Trindade, é o Novo Testamento que fala. E vamos ver alguns desses famosos textos que falam da vinda de Cristo. Primeira aos Tessalonicenses. Essa carta Paulo escreveu, foi uma das primeiras cartas inspiradas que Paulo escreveu para uma igreja recém-fundada, a igreja de Tessalônica, que hoje fica na Grécia. Então Paulo escreveu e teve pouco tempo com essa igreja, poucos meses, mas foi o suficiente para ele falar de escatologia, doutrina das últimas coisas, porque logo depois que Paulo saiu de lá e escreve para essa igreja, ele fala bastante sobre isso. Olha, essa carta é uma belíssima carta, 1 aos Tessalonicenses, são 5 capítulos, em todos os 5 ele menciona a vinda de Cristo. Tá? Vamos ver apenas 2 dessas passagens lá de 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses 1 e 10, olha o que diz. Vou ler do 9. 1 Tessalonicenses 1 e 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, Paulo e sua equipe, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e o versículo 10 é o que nos importa agora para o nosso assunto, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E Paulo, como comentei, a vinda de Cristo está em todos os capítulos dessa carta, mas vamos ver só mais uma outra passagem desse mesmo livro, que é clássica, sobre a segunda vinda, ou a primeira fase da segunda vinda, melhor dizendo. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que tinham morrido. A ideia é, Paulo está dizendo, quando Cristo voltar, os que já morreram, vêm com Ele, e logo depois nós vamos ser arrebatados. A ideia é essa. Então, nós vamos continuar aqui. Versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Passagem maravilhosa, uma das poucas passagens que se referem ao arrebatamento da igreja de uma forma explícita. Várias outras passagens das Escrituras do Novo Testamento, especialmente falam da ocasião do arrebatamento, mas usando o termo, são poucas as passagens, e essa é uma delas. Mas outras passagens que falam da segunda vinda, que entendemos que ela é formada por 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, é essa que acabamos de ver, ele vem até as nuvens, os que já tinham morrido estavam com ele, são ressuscitados, e os que estivermos vivos aqui não vão nem morrer, vão ser arrebatados e já transformados imediatamente sem passarmos pela morte. Eu digo sem passarmos, se é que nós somos da geração arrebatada, pode ser que seja depois que nós partimos. Então, seja como for, a geração que estiver viva quando ele voltar não vai passar pela morte. Os crentes vão ser transformados subitamente num piscar de olhos, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52.
Bom, outras passagens que falam da segunda vinda. Mateus 24, 29 a 31. Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, grandes cataclismos do céu na terra aqui. Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ele próprio. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder, com poder e muita glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Pronto, essa é a descrição da segunda vinda. E tem outros versículos que também falam da segunda vinda. Vamos ver alguns que estão em Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até quando se traspassado. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Mais para frente, João, o autor do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele descreve como é que vai ser a segunda vinda de Cristo. Então, Apocalipse 19, uma descrição, um grande trecho belíssimo aqui, descreve o Senhor Jesus vindo em glória. Diz assim, vou ler só alguns versículos. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isso lembra João, né? O Evangelho de João, também escrito pelo mesmo autor de Apocalipse, ele começa logo falando do Verbo Logos de Deus. Falamos isso na nossa primeira aula sobre a natureza de Cristo, né? As naturezas, a divindade dele. Mas enfim, voltando para cá, não há dúvida de que aqui a descrição é de Cristo, acerca de Cristo que está voltando. Versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17 continua. Descrição espetacular. Vemos aqui a glória do Senhor, descrita por João, seu apóstolo, que viu antecipadamente, ele teve uma visão desse momento em que Cristo estará voltando, vindo dos céus, e com os exércitos dos céus o acompanhando aqui. Também viremos em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, como diz o versículo 14, e eu vou estar lá. E se você é um crente do Senhor Jesus Cristo, você também vai estar lá, exatamente dentro desses exércitos celestiais que vem com ele na sua segunda vinda. Enfim, que textos espetaculares. Agora, você deve ter percebido que, não sei se deu para perceber com tão poucas informações, nós lemos alguns versículos sem explicar muito cada um deles, mas olha, juntando as peças do quebra-cabeça que descrevem a vinda de Cristo, nós entendemos que haverá duas fases distintas para a segunda vinda. A primeira fase, ele vem secretamente aos olhos do mundo, o mundo não vê, ele arrebata os que são dele, retorna para o céu por pouco tempo, poucos anos, enquanto ocorre uma tribulação na terra. Depois desses 7 anos de tribulação, então é que ele volta e nós já viremos com ele. Alguém pode me perguntar, mas onde é que está dizendo isso exatamente dessa forma aqui? Nesses versículos não dizem, mas esse é todo um estudo, seria bem mais complexo, com mais detalhes do que a gente pode dar aqui agora, porque já pertence à escatologia. Não é tão complicado quanto se pensa, é maravilhoso, não é tão difícil. Tem alguns pontos de dificuldade, eu sei, como qualquer doutrina tem, mas no geral não é complicado não. E como não é nosso propósito aqui, falar de escatologia, sim de cristologia, não é o assunto de argumentar por que existem essas duas fases e tal, mas seja como for, já estou dando aqui umas pinceladas nisso e você pode se debruçar mais sobre esse assunto posteriormente, mas entendemos que vai ser a segunda vinda em si, vai ter essas duas fases, o arrebatamento, e enquanto ocorre a tribulação, ficamos no céu com ele,
vai ter o tribunal de Cristo, vamos ser julgados pelas nossas obras como crente, não é um julgamento para ser salvo ou não, nós somos salvos, e depois desses 7 anos de tribulação, ele volta conosco. E há também diversos textos no Antigo Testamento, como eu comentei, que descrevem esse mesmo evento. Vamos ver alguns exemplos deles. Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Fala da volta do Senhor aqui, dando galardões para o seu povo. Olha o Isaías 66, já no finalzinho, versículos 15 e 16. Isaías 66, no capítulo, versículos 15 e 16, diz assim: Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Isso combina com descrições que nós vimos tanto em Mateus como em Apocalipse, dizendo que na segunda vinda de Cristo, quando o mundo aqui vai vê-lo, as pessoas do mundo no geral vão vê-lo fisicamente voltando, o que vai prevalecer aqui no mundo, pelo menos na parte da grande maioria das pessoas, não é uma alegria triunfal, Cristo voltou, que maravilha. Não, é pranto, é lamento, eles vão se lamentar. Por quê? Porque são pessoas que não aceitaram o Senhor enquanto vivos e quando viram voltando, não vão mais ter chance de arrependimento. Então vão ser condenados e vão estar arrependidos por não terem se convertido ao Senhor Jesus, e ali será tarde demais, quando ele já estiver vindo em glória. Interessante que isso se aplica bem à segunda vinda em si, a segunda fase da segunda vinda, a segunda vinda é quando ele chega até a terra, quando ele pisa a terra. E uma passagem muito importante também sobre isso, né, que descreve ele vindo e pisando aqui na terra, está em Zacarias 14, olha só, vamos abrir lá. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento e ele é considerado o segundo livro mais messiânico da Bíblia, do Antigo Testamento, no caso, o segundo profeta mais messiânico. O profeta considerado mais messiânico é Isaías, e Zacarias muitos consideram o segundo lugar em termos de referências ao Messias, ao Senhor Jesus. E ele descreve literalmente a vinda de Cristo já no finalzinho do seu livro, Zacarias 14, 3 e 4. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre... O que você está lendo na sua Bíblia aí? O Monte das Oliveiras, um monte literal que existe em Jerusalém, pertinho do Monte do Templo. Hoje não tem templo lá, o templo foi destruído, mas existe um edifício muçulmano ali, bem no local onde era o templo que foi destruído, né? O templo que os romanos destruíram no ano 70 depois de Cristo. Enfim, mas em Jerusalém, nessa parte importantíssima da cidade, onde existe o Monte do Templo, onde havia o templo antes, o Monte das Oliveiras fica olhando para isso. Um monte literal ali. Então, mas continuando o versículo 4, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e aí ele prossegue. Cristo vai pisar literalmente ali no Monte das Oliveiras. Isso é emocionante. Se você ver, é facílimo. Entra no Google aí, Monte das Oliveiras, Jerusalém, você vai ver lá uma foto. É ali que Cristo vai pisar literalmente. Não sabemos o ponto exato do monte, mas vai ser ali. Já pensou? Isso fala de um reino, quer dizer, de uma vinda literal, física, corpórea para essa terra. Então alguns acham que quando Cristo voltar, já vai ser para o novo céu, nova terra, inaugurando Nova Jerusalém. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina de um reino, a Bíblia fala de um reino literal dele aqui na terra, em Jerusalém, e aqui já fala que a segunda vinda vai ser literalmente aqui, pisando os pés dele aqui. Né? Então depois aqui essa terra vai ser destruída, então vem novo céu e nova terra, então o reino dele vai perdurar por toda a eternidade juntamente com o Pai, evidentemente. Mas antes disso ele vai reinar aqui por 1000 anos. A Bíblia fala dessa duração em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nessa época, Satanás vai ser aprisionado, não vai estar morando aqui na terra, e vai ser um reino espetacular,
O Antigo Testamento fala muito desse período, sem dizer a duração. Em termos de duração, só conhecemos aqui, Apocalipse 20, por 6 vezes esse trecho fala 1000 anos. Há 6 referências aqui, nesses versículos, sobre 1000 anos. Né? Então Cristo vai estar reinando aqui. E muitos profetas no Antigo Testamento descrevem um tempo maravilhoso, uma era áurea no mundo todo, em que o Messias, o Senhor Jesus, vai estar reinando sobre os judeus, sobre Israel ali em Jerusalém, mas também sobre todo o mundo, ou seja, ele vai ser o rei universal do mundo todo, mas centralizado em Jerusalém, e o povo dele é Israel, então vai ter uma grande proeminência dos judeus sobre todas as demais nações. Há várias passagens que falam sobre isso, não vou descer aqui agora a esses detalhes, porque novamente não é bem o nosso assunto, até que seria, porque é um pouco de cristologia, é cristologia, mas deixa para quando você for estudar escatologia, ok? Mas só para dar um pouco mais de água na boca, veja Isaías 65, de 20 a 25, eu não vou ler agora, mas vou dar essa referência, Isaías 65, 20 a 25, e você vai ler depois com calma, e você vai ver essa descrição aqui, de como vai ser esse reino, ao mesmo tempo distinto de como é hoje, não é como é hoje, porque ali vai ter uma longevidade muito grande, as pessoas vão viver durante muito tempo, vai ser um período de muita paz, de muitas coisas maravilhosas, inclusive a natureza restaurada, não vai ter animais devorando animais, vai ter transformações na natureza, muitas coisas boas, bem diferente de hoje, não vai ter mais guerra entre as nações durante todo esse período, mas ainda não é o estado eterno. É um período diferente de hoje, mas não é esta eternidade futura ainda. Porque vai ter morte, vai ter envelhecimento, vai ter pecado. Você vê tudo isso em Isaías 60, 20 a 25. E finalmente eu queria concluir com... a conclusão vai ser outro versículo. Mas antes da conclusão, olha Daniel 7, 13 e 14. Esses versículos são a origem do título favorito do Senhor Jesus Cristo, Filho do Homem. Ele atribuiu a si próprio essa profecia de Daniel, diz assim, Daniel 7, 13 e 14: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa profecia o Senhor aplicou a si mesmo explicitamente, você pode ver isso lá em Mateus 26, 64, Mateus 26, 64, e quando ele disse isso, o sumo sacerdote disse: você está blasfemando, você está atribuindo essa profecia a você, e disseram: você é réu de morte, você vai ter que morrer por causa disso. Então, esses versículos falam de Cristo em sua glória, vai reinar aqui por 1000 anos, e depois desse reino, a terra vai ser destruída, novo céu e nova terra Deus vai inaugurar novos céus, nova terra, nova Jerusalém, e então ele vai reinar eternamente, um reino que não vai ter fim. Aliás, depois você pode ver na sua Bíblia Apocalipse 22, de 3 a 5, descrevendo o reino do Pai, o reino do Senhor Jesus, e nós vamos reinar com eles. Depois você pode ler Apocalipse 22, de 3 a 5. Eu quero concluir todo o nosso estudo com uma passagem muito famosa que fala dos dois estados da obra de Cristo, tanto a humilhação como a exaltação. Filipenses 2, de 9 a 11, e com ele a gente vai concluir. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso! Ele está fazendo uma alusão aqui a uma profecia de Isaías 45, 23, aplica isso a Deus, e Paulo que aplica isso a Cristo, que é mais uma prova da divindade do Senhor. E com esse texto nós encerramos, falando tanto da humilhação como da exaltação do Senhor Jesus, entendendo que Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, e morreu para nos salvar, e nós, por causa disso, nós vamos reinar com Ele, e o nosso desejo é que você cresça cada vez mais no conhecimento pessoal dEle. Esperamos que você já seja um convertido, caso não seja, aceite como seu Salvador, e se você já é um crente, que nós cresçamos no conhecimento pessoal dele, que é totalmente possível hoje, porque ele está vivo no céu, enviou o seu Espírito para morar em nosso coração, uma vez que nós o aceitamos, e nos capacita para tudo o que precisamos, até o momento dele nos chamar para si, e nós vimos face a face do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos ficar pasmos
com a glória dele, com a majestade, o amor, os atributos, e vamos ver como é maravilhoso nós conhecermos esse Deus, do qual nós temos muitas informações aqui, mas vamos ter mais informações, vamos ver mais plenamente quando estivermos perante ele face a face. Que Deus nos abençoe. Até mais. Amém.